Maravilha! Vamos lá, gente. Como fazer com que as pessoas te ouçam? Eu sei que esse é um desafio de muita gente, e muita gente também acha que tem a ver com a timidez, tem a ver até com o medo de se pôr, de se colocar, de dizer aquilo que pensa, de parecer uma pessoa que não tem muitas informações. E eu vejo muita gente falar assim, olha, muitas vezes eu não participo dessa ou daquela reunião, muitas vezes eu não consigo ir a algum evento, porque as pessoas não me ouvem. Eu tento colocar meu ponto de vista, tento colocar minha ideia, mas eu não sou ouvido. Então, hoje eu quero trazer algumas ações muito práticas e alguns gatilhos que são absolutamente simples, que você pode ajustar aí no seu dia a dia para fazer com que você seja ouvido de verdade. Às vezes a gente tem medo de se colocar, né? Ou até fica com raiva. Você tenta falar e é interrompido. Inclusive, eu vou fazer um conteúdo falando sobre isso, sobre pessoas que interrompem outras pessoas, e isso é algo quase como um modus operandi que a gente precisa ajustar na nossa fala, do nosso dia a dia, tá? Então, algumas dicas de como você pode ser ouvido de uma forma clara, chamar a atenção das pessoas e ter a sua ideia exposta ali de uma forma muito até estratégica, vou usar essa palavra, tá? Mas olha só, um dos primeiros pontos, como uma dica, gente, essa é preciosa. Imagina o seguinte, você está em uma roda de pessoas, tem várias pessoas ali, e você quer colocar a sua ideia, quer colocar a sua opinião, quer fazer algum comentário ali, e toda vez que você tenta falar alguma coisa, alguém vem e te interrompe antes. Uma técnica quase que infalível é você escolher alguma pessoa ali da roda e fala o nome dela. Você fala diretamente o nome dessa pessoa, mesmo durante a conversa ali acontecendo, você vira para a pessoa e fala: ô fulano, você fala, Noara, ô Paulo, e você começa a dizer, mesmo antes que essa pessoa pare completamente tudo que ela esteja fazendo para te dar atenção. Esse é o momento quando você direciona a sua palavra para alguém e diz o nome da pessoa, imediatamente ela para, vira e presta atenção naquilo que você está dizendo. Isso é uma técnica muito preciosa e com o tempo você vai perceber que depois que você começa a falar com essa pessoa especificamente, as outras pessoas vão parando aquilo que elas estão falando e prestam atenção em você, tá? Isso é precioso. Um outro ponto, gente, não repita a mesma coisa várias vezes. Algumas pessoas dizem que não são ouvidas, mas porque elas repetem a mesma informação várias vezes. Para pensar aí, se você não faz isso, você começa dizendo assim, não, aí eu cheguei lá e tinha uma pasta maravilhosa com um molho vermelho, e aí você repete a mesma coisa de outro jeito. Você fala, nossa, aquele molho vermelho estava incrível, foi no lugar que eu cheguei, aí tinha lá uma pasta e... Gente, ninguém suporta pessoas que ficam dizendo a mesma coisa várias vezes. Você precisa colocar na sua cabeça que é uma vez só. E você precisa ser ouvida naquela única coisa que você disse para não precisar ficar repetindo a mesma coisa. Isso é chato, entediante. E as pessoas perdem a atenção naquilo que você diz muito rapidamente. Um outro ponto que você pode utilizar é usar a linguagem corporal. Gente, eu separei aqui um dado para falar para vocês, que é o seguinte, olha só. Para entender o que as pessoas realmente querem dizer, 7% tem relação com as palavras, 38% tem a ver com a tonalidade e 55% tem a ver com a fisiologia dela. Gente, como que você vai falar que alguma coisa foi muito legal, foi muito empolgante, que aquilo foi demais, ou que aquele seu plano, aquela sua ideia, ela é incrível? Se você não usa as suas mãos, se você não usa a sua linguagem corporal adequada para aquela mensagem que você está passando. Imagina se eu chegasse aqui e falasse, olha, gente, é muito importante utilizar a linguagem corporal quando você quer ser ouvido. Gente, é muito diferente de você colocar todo o seu corpo focado
naquele assunto, naquele tema, naquela mensagem que você quer passar. As pessoas, elas olham o quanto você está falando com propriedade, o quanto você está firme na sua postura, o quanto você acredita naquilo, quando você coloca toda a sua fisiologia, todo o seu corpo, de forma que as pessoas entendam. E isso é muito importante quando a gente quer ser ouvido por alguém, por um grupo de pessoas, ou até mesmo em uma reunião. Um outro ponto, gente, que é muito importante, é o tom de voz, sim. Gente, o tom de voz, ele tem 38% de relevância naquela mensagem que a gente quer passar. De novo, não adianta eu querer envolver as pessoas na minha ideia se eu não defendo a minha ideia com unhas e dentes. Obviamente, as pessoas têm perfis comportamentais diferentes. Lá no canal do YouTube, inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá? Então é o seguinte, o seu tom de voz, se você quer que as pessoas te ouçam, é importante que você altere o tom de voz. Isso a gente utiliza muito durante as palestras e durante as aulas, onde você começa a falando sobre alguma coisa com um tom de voz super alto em um momento específico que você quer a atenção de todo mundo. Você consegue fazer um momento de silêncio. Ou mesmo em uma negociação, quando você está fazendo uma venda, você começa com o seu tom de voz habitual, explicando, conversando, conduzindo, e no momento alto da venda, quando você quer que a pessoa preste atenção, é o momento onde você eleva a voz, o momento onde você se coloca, onde você utiliza todos os recursos corporais e o seu tom de voz para que aquela pessoa prenda a atenção em você. Então, é importante que a tonalidade da sua voz, subir e descer o tom, ter pausas estratégicas, também atrai a atenção, gente. Você precisa pensar que a sua mensagem ou a forma como você passa essa sua mensagem, essa sua ideia, não pode ser monótona. Ela tem que ser atrativa, ela tem que prender a atenção, ela tem que olhar. Pare para pensar se você não tem alguns amigos aí na sua rede social, quero dizer, na sua rede de amigos, ali no seu ambiente social, algum amigo que seja aquele contador de histórias. Aquele que conta a história e todo mundo presta atenção querendo saber a história. Começa a imaginar como ele conta essa história. Ele conta sobre os sentidos, o cheiro, a cor, em qual posição as pessoas envolvidas na história estavam, o que elas disseram, e você nem percebe e todo mundo está dando total atenção a essa pessoa. Por quê? Porque ele conta uma história. E agora, vamos aprofundar um pouquinho mais, falando sobre o nosso dia a dia de trabalho. Quando a gente quer ser ouvido, gente, não adianta ter opiniões, ter ideias que ficam só naquela esfera da ideia, eu acho melhor que seja desse jeito. Eu acho que é melhor seguir por esse caminho. Gente, primeira coisa, tá? Tira o eu acho do jogo. Tira o eu acho, coloca, a minha opinião é, baseada nos detalhes que você trouxe, minha opinião é essa ou aquela. Eu acredito que é melhor a gente seguir por esse caminho. Olha, esquecemos de considerar uma das variáveis, porque quando você começa com a palavra eu acho, já dá aquele sentimento de que você não tem muita certeza daquilo que você diz. Então, por que as pessoas vão querer dar atenção para aquilo que você está dizendo se você não tem certeza? Então, faça essa adequação na sua linguagem, que você vai ver como as pessoas elas vão te ouvir de uma forma mais aberta. Um outro ponto é, evite dizer eu não concordo. Eu não concordo, é algo tão pragmático, é algo que entra tão profundo, você pode até não concordar. Mas o que você acha de utilizar algumas definições da comunicação não violenta e ao invés de dizer eu não concordo, você diz, e se pensássemos por outro ângulo? E se a gente considerar uma nova possibilidade ou essa ideia aqui? Pronto, a sua mensagem vai ser passada diretamente e as pessoas vão estar mais abertas para ouvir aquilo que você tem a dizer, ao invés de um simples eu não concordo. E por fim, gente, assim, anota porque isso é muito importante. Você precisa criar um plano de ação. Não adianta nada você trazer ideias e dizer o seguinte, meu líder não me ouve.
Ai, as pessoas não valorizam aquilo que eu digo. Eu sempre falo e as pessoas nunca me ouvem. Sabe por que isso acontece? Porque você não constrói os seus argumentos. Porque você não elabora um plano de ação. Porque você não coloca de forma estratégica o passo a passo da sua opinião. Por exemplo, imagine que você quer sugerir um evento. Você fala, nossa, seria muito legal se aqui na empresa a gente fizesse um evento para as pessoas trazerem os pets. Só um exemplo, tá? E aí você diz isso e fica esperando que as pessoas já entendam o que você está pensando, que elas abracem com unhas e dentes aquela sua ideia. Não! Você precisa ancorar isso com bons argumentos. Por exemplo, pessoal, eu fiz um levantamento aqui e boa parte do nosso público tem pets. Imagine se a gente conseguisse trazer 50% dessas pessoas aqui que têm pets para esse nosso evento. E nesse evento, a gente conduz dessa forma e faz uma venda desse produto aqui. O objetivo é conseguir alcançar isso aqui, a nossa meta é tanto, e para isso a gente vai utilizar tantos recursos, a gente vai gastar tanto dinheiro. Pronto, gente, você já chega com uma ideia muito mais madura, com uma ideia com argumentos muito bem preparados, e a chance das pessoas te ouvirem, ela é muito maior. Ou seja, não se preocupe apenas com o que você vai dizer, mas se preocupe e muito em como você vai passar essa mensagem. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui e até a próxima!